Boa noite, irmãos. Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? É motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui, poder estar contribuindo, compartilhando com os irmãos. Quando o pastor me fez um convite, Deus, como é tremendo, é maravilhoso, já havia preparado todas as coisas, porque os irmãos sabem que eu tenho uma escala de serviço, né? E às vezes me priva muito de estar aqui. E justamente a data que ele me ligou para que eu pudesse estar aqui, eu fiz as contas rapidinho, eu estava trabalhando, estava na viatura, meu colega já pegou assim, o celular, começou a olhar, falou dia 15 de janeiro e tal. Pastor, eu vou estar de folga, então eu vou estar lá, assim, em nome de Jesus, né? Se Deus nos permitir, estaremos ali. Então foi motivo de alegria e estava pensando, nós chegamos a este ministério no final de 2015, em outubro de 2015, então nós já fizemos um ano, um pouco mais de um ano que estamos aqui. E foi motivo de oração, a nossa vinda para cá, propósitos bem definidos que nós tínhamos com Deus, investir na nossa família, né, nos filhos, em mim, na minha esposa, e realmente nós vemos que foi uma escolha que muito bem sucedida, né? Aprendi a amar os irmãos, gosto desse ministério, gosto de estar aqui, né, nesta igreja, e realmente foi uma boa escolha, apesar do preço que a gente tem que pagar, de deslocar, de vir para cá, mas está sendo um investimento, né, no reino de Deus, e tem sido importante realmente a nossa estada aqui nessa igreja, nessa cidade. Gostaria apenas de fazer um pequeno lembrete, Luiz Augusto e Joyce, né, aquele casal que está ali ao lado da minha esposa. Para os irmãos que não nos conhecem, nós somos da cidade de Jaguaí, poucas pessoas nos conhecem aqui, mas o Luiz Augusto, né, e eu somos amigos de infância. Nós somos criados na Igreja Batista desde pequenininho, né, irmão? Cantávamos juntos, estávamos como as crianças aqui, ó. Estávamos ali cantando corinhos, aprendendo desde pequeno, né? Graças a Deus, amo muito esse irmão, é uma pessoa maravilhosa. Ele é policial militar, né? Eu trabalho na Guarda Civil Municipal e ele é policial militar. Então nós estamos na mesma área de segurança pública aí, né? Lutando, batalhando. A sua esposa também é bênção, né? Chegou algum tempo depois lá, se converteu, está até hoje nos caminhos do Senhor, é bênção também. Então, alegre de você estar aqui conosco nessa noite. E sem mais delonga, abra comigo, irmãos, a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 12, ao 25. Amém? Todos acharam? Eu vou estar lendo, que a amada igreja possa estar acompanhando nesse momento, amém? Assim nos diz a palavra. Versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados nos tempos de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso os chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele.
Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berzeba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Santo, santo, santo e eterno Deus. Obrigado, Pai, por podermos estarmos neste lugar, nessa noite, te adorando, bendizendo o teu santo e bendito nome, Senhor. Diante da tua palavra, ó Deus, nós queremos nessa noite pedir a tua direção, Pai. Que possamos ser nutridos, ó Deus, cheios, ó Pai, edificados nessa noite, ó Pai. Porque eu tenho certeza que o Senhor já está preparando todas as coisas, ó Deus. Ó Pai, usa-me nessa noite, ó Pai, que eu possa falar direcionado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que a tua igreja, ó Deus, esteja, ó Pai, atenta a esta palavra, ó Deus, e a explanação que aqui será feita, Senhor, para a edificação, ó Deus, do corpo de Cristo, ó Pai, e para que todos saiam daqui nessa noite, ó Pai, cheios da tua glória e da tua presença, ó Deus. Sê conosco nessa noite, ó Pai, é assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amados, muito propício, irmão Robson está ali em cima, né? Domingo passado, foi muito feliz na explanação da mensagem, colocando sempre, né, como nós temos direcionado a nossa vida, as prioridades que temos tomado, as decisões que temos feito. E não será nessa noite um pouco diferente. Nós vamos ver aqui um personagem bíblico, Isaque, um homem de Deus, que também passou por algumas situações de dificuldade, mas que foi bem sucedido, não questionando, não murmurando e obedecendo. Às vezes nós queremos sempre o caminho mais fácil, não queremos o caminho difícil, mas na vida existem situações de dificuldade. Nós estamos aí começando o ano, creio que muitos aqui têm situações, não é, de desafios, de novas empreitadas, de recomeços, de planos, de objetivos, e tudo isso são colocados dentro de um cenário que vai haver controvérsias, vão aparecer sim dificuldades, mas nós vamos aprender nessa noite que jamais devemos desanimar e desistir diante de um Deus que tem nos abençoado, que tem estado conosco, que tem nos abençoado, que tem nos dado força. E esse vai ser o objetivo dessa palavra nessa noite, que eu coloquei como tema da mensagem: confiando em Deus. Confiar em Deus é algo de suma importância para o cristão, para o servo de Deus. Eu até fiz uma pesquisa, eu fui buscar a palavra confiar, o que ela implica, o que ela significa. Diz assim: este verbo possui a ideia de dependência, mas que tem firmeza naquilo em quem se confia, isto é, sentir-se seguro. A teologia bíblica baseia-se também na confiança em Deus, no sentido de sempre manter a esperança em todos os aspectos da vida humana. O povo é sempre chamado a confiar e ter fé em Deus, principalmente nos momentos periclitantes. O que significa essa palavra periclitantes? Momentos de instabilidades, incertezas, vulnerabilidades, dificuldades. Então, confiar em Deus está acima de qualquer circunstância. As coisas estão indo bem, glória a Deus, eu confio no Senhor. As coisas começaram a ter dificuldades, parece que não dá certo, aquilo que eu projetei, eu não consegui concluir, as coisas estão complicadas para mim, parece que tudo rema ao contrário, mas eu confio no Senhor, a minha confiança está no Senhor, a minha dependência vem dEle, o Senhor é que sabe todas as coisas. Olhando para esse texto que nós lemos, eu gostaria de olhar um pouquinho atrás, né, o contexto que Isaque estava falando, né, no capítulo 26,
diz no versículo 1 do capítulo 26, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Nós vemos aqui o Senhor tendo um relacionamento com Isaque, dizendo a ele algumas coisas que ele deveria fazer. Entre elas, que ele não fosse, que ele não fosse para outro lugar a não ser aonde Deus o estava mandando. Que ele deveria se estabelecer em Gerar. Que ele não descesse para o Egito. E nos versículos adiante ele fala, porque eu sou o pai, eu sou o Deus de seu pai Abraão. O Deus que fez uma promessa para o seu pai lá atrás, que ele seria pai de uma grande nação. E Isaque era filho dessa promessa. Nós sabemos da história, um pouco antes, as dificuldades que Abraão teve, sua esposa Sara, onde eles já velhos de idade avançada, não tinham filhos, não é? Tentaram dar um jeitinho, entre aspas, ajudar a Deus, fazendo com que Abraão tomasse Agar e tivesse com ela o seu filho, mas aquele não era o filho da promessa. Então depois Deus veio até ele e falou: olha, você vai ser pai, eu vou te dar um filho, Sara vai ser mãe. E ela até ri, mas como que eu vou ser mãe já de 90 anos? Abraão, 100 anos de idade. Mas existe dificuldade para Deus? Existe barreiras para Deus? Não. Deus estava provando para eles que Ele era o Senhor daquela circunstância, Ele era o Senhor da vida deles. E aquilo acontece conforme Deus queria. O plano de Deus se cumpre. Sara dá à luz a Isaque. Abraão é pai já na sua idade, na sua velhice. Como se não bastasse, aquele filho, já menino, é pedido como sacrifício. Deus estava provando aquele homem, a fé daquele homem. Eles vão ali para a região de Moriá, em um monte, para fazer um sacrifício. E quem sobe ao monte? Apenas Abraão e Isaque. Ele prepara a lenha, ele prepara o altar, coloca a criança, e no momento do sacrifício, Deus fala com ele: olha, não faça nenhum mal ao menino, porque Deus estava no controle daquela história. Isaque era, parte importante dentro do plano de Deus. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então nós vemos aqui Isaque agora tendo já um relacionamento com Deus, já homem, já casado, já com família. E Deus então começa a tratar com ele, fala: olha, você não vai descer para o Egito. Egito naquele momento era o centro de tudo, era o lugar das oportunidades, mas havia tido fome ali, havia ocorrido uma miséria, como já havia ocorrido na época do seu pai Abraão. E Deus então lhe fala: olha, você não vai descer para o Egito, você vai permanecer em Gerar. Gerar era um lugar desértico, mas era ali que Deus havia falado para que ele ficasse. E Deus então começa a falar no versículo 4: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e a minha lei. Assim Isaque ficou em Gerar. Assim Isaque ficou em Gerar. Aí nós vamos para o tema, para o texto que nós lemos no início, que é do versículo diante, onde nós vamos nos ater agora. Quando ele está ali naquele lugar, Deus era com ele, Deus havia falado que ele iria ser abençoado, que Deus iria lhe prosperar ali. Nós vemos no versículo 2 dizendo: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Deus era com Isaque. Ele estava no lugar onde Deus o havia pedido para que ficasse.
E ele estava prosperando. Ele já era um homem que tinha muitas posses. Já tinha um grande rebanho. Tinha muitos servos e servas. Porém, as coisas começam a mudar. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Aqui eu quero fazer uma reflexão, meus irmãos. A ordem de Deus não é para que ele permanecesse em Gerar? E que Deus era com ele? Sim. E ele estava fazendo o que Deus havia mandado. Ele estava prosperando. Porém, os filisteus não estavam contentes. Os filisteus, olhando Isaque prosperando da maneira que estava, começaram a ter inveja. E começaram a pensar: ele é forte demais. Ele é forte demais e pode ser que amanhã ele possa nos subjugar. Pode ser que ele arme, não é, este povo, essa quantidade grande de criados, de homens que ele tem a seu favor, e possa pelejar contra nós e tomar a nossa terra. E começaram a temer Isaque, ao ponto de que o rei Abimeleque chega e fala para ele: olha, nós não te queremos mais aqui, você já não é bem-vindo mais aqui. Olhando o texto, em nenhum momento nós vemos Isaque dando causa para que aquele rei o mandasse sair dali. Ele estava prosperando porque Deus o estava abençoando. Ele não estava prosperando porque ele estava sendo desonesto naquela terra, subjugando as pessoas que estavam ali. Ele não estava usando de nenhum subterfúgio errado para poder alcançar aqueles bens. Não. Então, sem dar causa nenhuma, sem ter feito nada de mal, ele recebe aquela palavra: olha, sai da nossa terra, nós não te queremos mais aqui. Na nossa vida, irmãos, também não é diferente. Muitas das vezes, nós vamos estar no centro da vontade de Deus, e muitas pessoas vão se levantar contra nós. Muitas circunstâncias vão nos colocar em xeque. Muitas dificuldades vão nos bater a porta. Eu tenho certeza que todos aqui esperam um ano de bênção, de vitórias, de conquistas. Mas muitas dessas vitórias e conquistas vão passar por lutas e provações. Por isso nós temos que estar confiando em Deus. Isaque, naquele momento, diante daquela situação, diante daquela palavra daquele rei, ele fala: puxa vida, mas o Senhor me mandou ficar aqui, o rei está me mandando sair, eu não quero criar uma guerra aqui, eu não quero criar uma confusão aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar um pouco ao sul, eu vou para o vale de Gerar. Eu estou em Gerar, eu estou aqui no reino, junto com eles, não está dando certo. Eles estão com inveja, eles estão nos afrontando, querem nos tirar daqui, já taparam os poços que meu pai abriu. Eles já estão demonstrando uma insatisfação com a nossa presença aqui. Então é momento de mudar. É momento de sair deste lugar e nós vamos nos estabelecer um pouco mais adiante. E eles então saem de Gerar, vão para o vale de Gerar, não é? E ali, com aquele rebanho grande, com todos aqueles servos, com todas aquelas pessoas, cavam um poço. Por que o significado do poço aqui, irmãos? Porque era algo de suma importância. Ou você tinha água, ou você não subsistia naquele lugar, você não sobrevivia. A água era importante para a sua vida, para o seu rebanho, para as suas atividades de cultura, para as suas plantações, para tudo. Sem a água era impossível se estabelecer ali. Então, quando os filisteus haviam cavado já os poços de Isaque, eles já estavam
praticando ali um ato de rebeldia contra Abraão na época. Nós vamos ver aqui que eles continuavam com essa prática. Por quê? Quando eles saem de Gerar, chegam no vale de Gerar, e eles ali abrem um poço, reabrem na verdade os poços, porque já eram os poços que seu pai havia abertos, eles vieram, entulharam, agora ele vai para aquele lugar, reabre novamente aqueles poços, e nós vemos no texto adiante, no 17, dizendo assim: por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. No 19, os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque. E agora, irmãos? Primeiro ele sai daquele lugar de conforto, de tranquilidade, lugar onde ele estava prosperando. De repente é obrigado a levantar acampamento, sair daquele lugar, vai para um determinado lugar, no vale de Gerar, reabre os poços que seu pai havia feito. De repente chegam os filisteus e eles afrontam: olha, vocês não vão ficar aqui, esse poço é nosso. Isaque, diante daquilo, coloca o nome de Ezeque. Ezeque significa contenda. Contenderam com ele pelo poço que ele havia aberto ali, cavado ali. Isaque, então, diante daquela situação, fala assim: puxa, e agora? Nós já viemos para esse lugar, achamos água, sem água é impossível ficar aqui, nós vamos ter que mudar de novo. E ele realmente sai daquele lugar, vai para um lugar ali próximo também, um pouco mais a leste, e cavam um novo poço. E quando eles cavam esse novo poço, novamente, os pastores, os servos ali dos filisteus, vieram e contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: olha, essa água é nossa também. Sabe por que essa água é nossa? Porque vocês são estrangeiros aqui. Essa terra pertence a nós. Essa terra já vem passando pelos nossos antecedentes. Nós somos criados e nascidos aqui. Vocês vieram de fora. Vocês não têm posses aqui, né? Imagino, conjecturo eu. Olha, o lençol d'água que é nosso. Tudo que está aqui é nosso. Então, mais uma vez, ele tem aquele poço tomado. E ele dá o nome de Sitna, que significa hostilidade. Então, irmãos, imagine só que situação difícil aquela. É fácil cavar poço? É fácil, irmãos? Procurar e cavar no poço? Não. Ainda mais numa região desértica como aquela. Isaque poderia ter reclamado e murmurado contra Deus? Muitos de nós teríamos feito isso. Ô Senhor, Deus, eu tenho te obedecido, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel à tua palavra, e as dificuldades estão aí, eu não sei o que eu faço mais, eu vou pelejar contra eles, eu vou armar o meu exército aqui, vamos lutar contra eles, vamos tomar em sua força, porque fechar um poço, entulhar um poço, tomar um poço, era motivo até de guerra, se fosse ver, tamanha era a importância. Mas ele não parte para essa área, porque ele se apega na palavra que o Senhor lhe tinha dado. Olha, permaneça neste lugar, por mais um tempo, porque eu vou te abençoar aqui, eu vou te prosperar aqui, não saia daqui, não vá para o Egito. Havia uma ordem expressa de Deus para ele, e o mais importante naquele momento para Isaque, era não contrariar a palavra de Deus. Ele havia saído de Gerar, se estabeleceu no vale, abriu o primeiro poço, tomaram aquele, ele foi para um outro lugar, tomaram aquele também, e agora? Ah, Senhor, o Senhor vai ter que fazer brotar a água da rocha, porque nós não vamos abrir mais poço então. Não, ele precisava cavar, ele precisava de água.
do 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Olha bem que situação. Ele foi mudando de lugar em lugar, as afrontas vinham, hostilidades, contenda, mas ele sempre espírito de mansidão, sem se levantar nem contra Deus, nem contra os filisteus, nem contra o rei daquele lugar, lembrando sempre que Deus tinha um propósito para ele, e que se Deus havia prometido para ele que ele seria bem sucedido, ele iria mudar e Deus iria fazer a diferença na vida dele. E ele continua, até que ele consegue abrir um poço, e então aqueles homens não o afrontaram mais. Pela terceira vez, ele reabre aquele poço, ele abre aquele poço naquele lugar, e aí então ninguém o afrontou mais. O que eu quero que os irmãos nessa noite pensem comigo. A palavra de Deus jamais nos deu garantia de que se nós aceitássemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, se fôssemos pessoas íntegras, retas, que se desviam do mal, que congregam, que participam da igreja, que têm cargos, que se esforçam, que são de missa fiéis, jamais, diante de todas essas situações, ele nos disse que estaríamos isentos de dificuldades. O Senhor me colocou esse texto no meu coração para que eu pudesse compartilhar algo aqui nessa noite. Há 5 anos atrás, mais ou menos, foi ano de 2011 para 2012. Isso é um fato que foi notório na cidade de Jaguaí. A Karina, na época, trabalhava em uma clínica de médicos. Um pouco antes desse fato acontecer, o prefeito, né, que depois veio a ser prefeito de Jaguaí, Dr. Gutenberg, era o patrão dela. E, como ela era uma pessoa que era secretária daquela clínica, ela era uma pessoa que estava em evidência. Muita gente passava naquela clínica, era um fluxo de pessoas enorme. Só estou dizendo isso para que os irmãos entendam onde eu vou chegar. O fluxo de pessoas era muito grande, eram vários médicos, e ela trabalhando ali, e ele conseguiu se eleger prefeito. Imagine, pessoa de evidência na cidade. E por ele ser político, né, ele queria agradar muita gente. Então ali passavam pessoas que tinham plano de saúde, passavam pessoas que pagavam particular, e passavam pessoas que eram indicados por vereadores, por políticos, pessoas importantes, influentes, que passavam ali e ele fazia consultas, ele atendia aquelas pessoas de graça. Por quê? Porque o intuito dele era usar da clínica para fins políticos também. Ele queria estar em evidência, né? Como se não bastasse, ele ficou os 4 anos e perdeu a reeleição. Só que antes dele perder, né, a reeleição, que ele saiu como candidato e perdeu, ele mudou para uma clínica nova e aumentaram ainda mais os médicos. Ele achou que a Karina estava trabalhando pouco. Então lá tinha pediatra, tinha nutricionista, tinha médico do trabalho, tinha 2 dentistas, tinha uma psicóloga, tinha, o que mais? Tinha N situações, e ela, única secretária. 9 médicos. Eu não vou lembrar aqui as especialidades, mas 9 médicos. Aí você imagina, irmã, uma pessoa para cuidar de 9 agendas, atendendo o telefone o dia todo, entregando documentos, receita, cartões, passando ficha, e ela fazia tudo isso. Até que chegou um dia em que ela estava em casa, tomou banho, trocou de roupa e indo para o trabalho, com a cabeça a mil, N coisas para fazer. Eu tenho que ligar para o fulano, eu tenho que... e pasme. Ele tinha uma fórmula de emagrecer, e muitas pessoas iam atrás daquela fórmula de emagrecer. E a Karina, como já estava com práticas, já conhecia todos os remédios, ele falava: Karina, você vai só preenchendo as fórmulas, e eu só vou assinando e carimbando. E era assim. Então a Karina fazia aquele monte de
de fórmulas para emagrecer, ele só carimbava e assinava, e a Karina que punha o nome dos remédios. Ela já tinha de cor os remédios, as fórmulas, não é? E aquilo as pessoas iam de Iguaí, São João, Vargem, Pirassununga, Mogi Guaçu, buscar aquelas fórmulas para emagrecer, não é? Então era muita procura. Então a Karina estava tão sobrecarregada naquele momento, que certo dia ela sai da minha casa para ir trabalhar, no meio do caminho, ela é acomedida de uma dor de cabeça fortíssima, ao qual ela encostou em uma parede no meio da rua, e uma médica que trabalhava, passando, viu a Karina ali chorando, encostada, parou o que está acontecendo, viu que ela estava passando mal, já me ligaram, fomos para o médico, a Karina estava com um estresse, um surto agudo, por estresse, causou uma dor fortíssima, ela teve uma amnésia momentânea, não lembrava de nada, foi levada para o hospital, rapidamente avisamos os médicos, ela ficou ali um tempo, já foi transferida aqui para São João, daqui de São João foram pedidos vários exames, porque não se sabia se o problema dela era um problema clínico ou emocional, ainda tinha uma dúvida, o que tinha causado aquilo nela, ela não se lembrava de ninguém, e só chorava, dor na minha cabeça, chorava, dor na minha cabeça, chorava, e nós ali, naquele tufão, sem saber o que estava acontecendo, de uma hora para outra, tudo se ruiu ali. Fato é que foram feitos exames e não se achou nada clínico, e então se chegou a um consenso, olha, ela está com um problema emocional, ela teve um estresse muito grande, né, e ela vai ter que ser tratada agora por um psiquiatra, tem que tomar calmantes, essas coisas. E eu me lembro que o momento mais difícil de tudo isso, foi quando ela voltou para a nossa cidade, que eu desci ela na porta da casa do meu sogro, tem um portão fechado, e quando nós abrimos o portão, o Gabriel e a Juliana vieram correndo encontrar a mãe, que ela foi para o hospital, aquela loucura toda, eles não podiam entrar e não viram a mãe. E quando as crianças vieram, a Juliana agarrou na perna dela, e o Gabriel abraçou, ela olhou para os dois, fria, ela não reconheceu os filhos, ela só reconhecia eu e a minha sogra, eram as duas pessoas que ela reconhecia. Olhou para as crianças como assim, como se fosse uma criança estranha. Foi a coisa mais difícil que eu vi. A minha sogra, meus sogros, familiares, não teve quem não chorou, não teve quem não se desmoronasse diante de uma situação daquela. Como pode uma mãe olhar para o filho e não conhecer? Para os irmãos terem noção do tamanho do bloqueio que ela teve, não é? Enfim, começamos um tratamento. A Karina começou então a tomar calmantes, remédios controlados, fortes, e isso causou alguns problemas, entre eles ganho de peso. A Karina não tinha mais ânimo de sair de casa, ela não tinha mais ânimo de se arrumar, entrou em uma profunda depressão. Passados os meses, se afastou, né? Se afastou pelo NPS. Nós, diante daquele diagnóstico de que ela tinha tido aquele problema, entendemos que ela estava sobrecarregada pelo trabalho, que havia gerado aquele problema nela. Pedimos então na época para que o seu patrão a mandasse embora, mesmo daquele jeito doente. Não, ela não vai voltar mais, ela não vai mais trabalhar lá, a gente não quer mais, a gente vai cuidar dela. Se desligou da empresa, cancelou o contrato, saiu da empresa e ficou em casa. E como era difícil ver a minha esposa, que é uma esposa vaidosa, os irmãos podem ver, está sempre elegante, sempre bonita, sempre cabelo arrumado, brinco, saltão, ela gosta. Mas naquela época era difícil, irmãos. E quando a gente ia para algum lugar, o Luizinho está aqui, o Luizinho e a Joyce sabe da história, eles acompanharam tudo na nossa vida. Foi até bom você estar aqui. Testemunhas que fizeram parte da nossa vida. Quando a gente precisava sair em algum lugar, ela abria o guarda-roupa. E a calça não servia, o vestido não servia, a blusa não servia. E ela chorava. Ela chorava. E eu ali como esposo, pedindo a Deus, Senhor, dá força, Senhor. Não deixa que ela se afunde mais nessa depressão. Tem misericórdia, Deus. Olha o tufão, a situação que nós estávamos. E eu falava para ele, não, esquenta a cabeça não. Vamos comprar novas roupas. Você quer desfazer do guarda-roupa? Vamos dar tudo isso. Compra roupas novas. Se amanhã você, em nome de Jesus, você vai voltar à forma que você era, você vai emagrecer de novo, é isso que você quer? Você compra de novo. Mas era difícil, ela não vislumbrava isso, ela só olhava para aquele momento. E a gente foi passando isso, irmãos. E eu, naqueles dias, naqueles momentos, me apegava na palavra. Falava, Senhor,
nós temos te servido, nós somos teus servos, e eu em nenhum momento vou questionar a sua vontade. Se o Senhor permitiu que nós passássemos por isso, é porque o Senhor está tratando conosco. Alguma coisa o Senhor tem para nos mostrar, para nos ensinar. Algum lugar nós vamos chegar diante de tamanha dificuldade. Então Deus me falou demais deste texto que eu vou compartilhar com os irmãos. Está lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, que diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu comecei a entender que o Senhor estava permitindo que aquilo acontecesse na nossa vida, para que nós tivéssemos uma intimidade maior com Deus, para que nós realmente conhecêssemos a Deus, não somente de ouvir falar, mas de um vivenciar com Deus. Deus havia permitido aquele momento de dor, aquele momento de dificuldade, para que nós nos lançássemos ainda mais nos seus braços, nós buscássemos ainda mais a sua palavra, nós dessemos ainda mais o bom testemunho. Porque imagine só, toda a cidade viu o que aconteceu com ela, todo mundo ficou sabendo, de uma noite podia perder a secretária, ninguém sabia fazer o que ela fazia. As pessoas iam lá, cadê a Karina? A Karina ficou doente. Cadê a Karina? A Karina está doente. Mas a Karina não volta mais. E eu encontrava as pessoas na rua, como é que está a sua esposa? Eu encontrava o outro, e a sua esposa, como é que está? O que aconteceu com ela? Era só isso. Os irmãos entendem como a nossa vida está passível de acontecer situações contrárias a qualquer momento? Quem de nós pode dizer amanhã eu vou fazer isso ou aquilo? Por isso que nós devemos estar constantemente na presença de Deus, buscando a Ele, servindo a Ele, porque através da nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa confiança com Deus, mesmo que sobrevenham essas situações, nós não vamos nos perder, irmãos. O nosso barco não vai ficar à deriva no meio daquela tempestade. Jesus é o nosso farol, Jesus é o alvo da nossa vida, Jesus é o nosso porto seguro. É nele que eu vou depositar a minha fé, é nele que eu vou confiar, é na direção dele que eu vou andar. Mesmo que as pessoas me apontem, mesmo que o mundo me critique, mas você não é cristão, você não diz ser servo de Deus, olha a situação que você está vivendo. Eu vou continuar íntegro, buscando a face do Senhor, vivendo a palavra dele, sabendo que ele tem o melhor para mim. Irmãos, Deus não nos garante um caminho reto, Ele nos garante uma chegada certa. Aqui está a diferença. As nuances da vida vão acontecer, mas a minha coroa já está assegurada. Aquele que for fiel até o fim, esse dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus nos garante a chegada, amados. Eu não posso olhar o problema que nós vivemos, o mundo imediatista hoje. Esse é o problema. A igreja atual tem vivido esse grande problema, o imediatismo. Eu tenho que ter 2, 3 celulares, um carro do ano, uma casa boa, uma televisão com 680 canais. Se eu não tiver isso, não está bom. Eu quero as coisas já. Eu determino, Deus, olha, eu determino, o Senhor tem que me dar isso agora. Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu para colocar Deus contra a parede? Eu tenho que olhar para Deus e reconhecer que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele que sabe tudo, tudo pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele. Eu devo ser saudoso, sabe no quê? Sabe o que é uma pessoa saudosa? Saudosista? É aquela que olha para trás e vê da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor me tirou. Eu tenho que ser saudosista nessa hora. Falo, puxa, eu estava no pecado,
eu estava perdido, eu estava longe dos caminhos do Senhor, eu estava morto espiritualmente, mas Deus me chamou, Deus me resgatou, Deus pagou um preço pela minha vida, e hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu não vivo mais como o mundo, hoje eu não busco mais os objetivos que o mundo tem. Nós temos hoje uma cidadania celestial, essa sim é importante para mim. O irmão estava até falando disso domingo passado. Quando nós olhamos então para esse texto, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Sem lhe faltar, Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você. E no versículo 12 ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu ao que os ama. Aleluia. Aleluia. Olhando então para o texto base dessa mensagem, as dificuldades que Isaac teve, e as dificuldades que nós, porventura, podemos encontrar ainda à frente, a nossa confiança deve estar sempre firmada no Senhor. Sabe por quê? No próprio texto, quando diz que Isaac, ao abrir o poço em Reobote, que não houve contenda, ele então entendeu: este é o lugar que o Senhor preparou para mim. E ele diz, no 23, dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e te multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. É o texto que mais tem poço na Bíblia. Trata muito disso. Mas fato é que após todas aquelas dificuldades, após todos aqueles recomeços, após todos aqueles poços reabertos, Deus prepara um lugar. Eles encontram água. Ele vai para Berseba. O Senhor aparece para ele, confirma na vida dele a bênção que havia prometido para o seu pai, e confirma na vida dele também. Ele adora o Senhor ali, né? Reconhecendo que o Senhor era com ele, e reabrem outro poço, e ali prosseguem a vida. Amados, eu não sei qual poço existe na sua vida para ser cavado, mas fato é que eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão comigo. Esses dias eu fui abordar, teve um furto numa escola do município lá em Aguaí. Chegamos lá, 3 indivíduos na porta da escola. Chegamos para uma viatura, a mão na cabeça, abordamos. Aí, eles estavam lá de fora, olhamos a escola, não tinha como associar o furto com aqueles 3 indivíduos que estavam ali. Fato é que eu falei para o meu colega, olha, vamos qualificar os 3, né? Vamos qualificar, pegar endereço, nome, tudo certinho, vamos deixar aqui no caderno, amanhã depois a gente pode precisar, já está aqui. Quando eu fui, para minha surpresa, quando eu fui qualificar o terceiro rapaz, eu pedi o nome, endereço, telefone, foi nome do pai e da mãe. Ele falou assim: meu pai morreu. Eu falei: me fala, eu preciso do nome do seu pai. Ele falou: nome da sua mãe? Minha mãe está morta e enterrada. Quando ele falou está morta e enterrada, o outro riu e falou assim: ah, rapaz, para com isso, sua mãe está viva. Eu falei assim: por que você está falando assim? Eu falei assim: não, porque eu não gosto da minha mãe. Para mim ela está morta e enterrada. Tem pessoas enterrando pessoas dentro do coração. Os irmãos entenderam a profundidade daquilo? A minha mãe está morta e enterrada. Ela não estava morta, mas aquele garoto, aquele rapaz, por algum motivo que eu desconheço, havia brigado, discutido, tido problemas de relacionamento, e ele havia então falado dessa maneira: minha mãe está morta e enterrada. Dentro do coração dele, a mãe dele já estava morta. Então,
Os irmãos entendem como isso é sério? Se você trazer isso para a vida, você vê que na questão de relacionamento, muitas coisas estão sendo enterradas, entulhadas, às vezes por forças contrárias à sua vontade. Mas o que eu quero dizer aqui, que com Deus à frente, com a nossa confiança no Senhor, crendo que Ele está nos provando sim, mas nos tornando ainda melhores, mais amadurecidos na fé, mais alicerçados, né, na sua palavra, para podermos futuramente, inclusive, dar testemunho disso, testificando, olha, Deus já fez isso na minha vida, Deus já me curou a minha esposa, porque, voltando lá e encerrando aquele episódio, 1 ano ela ficou depressiva, 1 ano, calmantes, a gente orando, por falta de oração não foi, irmãos, o que tinha de irmãos que nos visitavam, que oravam comigo, que buscavam a face do Senhor, e nós confiando, não, o Senhor vai curar, ela vai ser curada, né? E a gente orando e buscando a face do Senhor e confiando no Senhor, e a situação ia protelando, mas nós não, em nome de Jesus, Jesus vai curar, em nome de Jesus ela vai ser curada, né? Do tempo de Deus, na hora que Deus determinar, ela vai ser restaurada. Passou-se 1 ano, irmãos, daquela luta, até que um dia me veio na cidade de Aguaí fazer um lançamento de um livro, uma pastora da igreja Batista Ágape, pastora Lena. Ela é casada com o pastor Gama, eles são da cidade de Pedreira, né? Ela veio lançar um livro em Aguaí, a gente estava lá prestigiando, né? Conhece, né? Do mesmo ministério, eles são do mesmo ministério. E naquele lançamento daquele livro, o que era aquele livro? Aquele livro era em síntese a cura que ela havia tido de um câncer, e como Deus havia provido na vida dela todas as situações que ela precisou, né? Deus havia sido o refúgio, o socorro presente na hora da angústia, e então ela coloca naquele livro tudo que ela havia passado e como Deus havia sido fiel na vida dela, e ela estava curada, né? O diagnóstico daquele câncer havia sido que ela havia sido curada, não é? E naquele dia a Karina, ouvindo aquele testemunho, né? Fomos para casa, já tarde, fomos deitar. Quando ela estava deitada ao meu lado, ela simplesmente olhou para mim e falou assim: hoje Deus me curou. Olhei assim, hoje Deus me curou. Eu fui tocada, hoje eu não tenho, mas eu vou parar de tomar os remédios. Agora imagine a situação: remédio faixa preta, que causa dependência, né? Os irmãos sabem que são fortíssimos, e parado da noite para o dia. Eu olhei para ela e falei assim: olha, glória a Deus, se você está me dizendo que você foi curado e você está com essa fé no coração, eu creio. E você não vai tomar mais o remédio, então? Não vai. E eu falei: eu vou dar força para ela, eu tenho que apoiar ela, né? Eu vou colocar dúvida na fé dela, não é? Olha bem, deitado, eu e ela deitado, um do lado do outro. Ela falou desse jeito. E amanheceu, ela não tomou. Quando ela não tomou o remédio, começou as abstinências, o organismo começou a ficar descontrolado, porque estava habituado àquele remédio forte. E foram passando as horas do dia, e ela foi ficando firme. Não, eu estou curado, o Senhor me curou. E foram passando as horas, e eu ali do lado dela: está tudo bem, Senhor? Está tudo bem? Em nome de Jesus, então, você vai vencer, nós vamos vencer essa luta, nós estamos juntos. Se você precisar de mim, me fala, estou aqui, estou junto com você. E ela foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, já fazem 5 anos, ela nunca mais tomou calmante. Dependência, confiança em Deus, irmãos. Confiança em Deus. As dificuldades, elas vão estar sempre presentes, mas aquele que está firme na fé e persevera com Deus, colocando Cristo à frente, vai ser mais do que vencedor, irmãos. A fé, Hebreus 11:1, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não vivemos porque é palpável, nós não vivemos pelo que se vê, mas sim pelo que não se vê. A fé pode mover as situações.
Então, hoje eu estou aqui dando esse testemunho de uma situação pessoal, né? Que nos trouxe, sim, sofrimento, dificuldades, mas nós vencemos, fiéis a Deus, sem em nenhum momento, né, amor? Em nenhum momento nos voltamos contra Deus, questionando o querer de Deus, questionando as situações, jamais. Colocando, Senhor, o Senhor tem o melhor, o Senhor sabe de todas as coisas. No tempo de Deus, o Senhor pode curar, a gente crê nisso, mas que seja feita a tua vontade. Demorou 1 ano, mas Deus restaurou a vida da minha esposa. Para a honra e glória do Senhor. Ela já voltou a trabalhar, já fazem 2 anos e meio que ela trabalha numa empresa lá, totalmente restaurada, irmãos. Então isso é prova de que o Senhor, Ele muitas das vezes permite certas situações, mas Ele está no controle de cada uma delas. Essa certeza jamais não pode haver dúvida no nosso coração, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não há acaso, não há lugar para coincidências, não. Existem vontade, propósitos, situações direcionadas por Deus. Assim como Tiago diz, que produz em nossas vidas, né, esperança, e nós vamos perseverando, é de fé em fé, é de glória em glória, é de luta em luta, é de vitória em vitória, mas o Senhor está sempre à frente. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força, Ele é a rocha em quem eu estou alicerçando a minha vida, e nessa rocha, o meu lar, a minha casa não vai ceder. Os irmãos entenderam o propósito de confiar em Deus? Isaac confiou na promessa, Isaac confiou na palavra do Senhor. Ele foi mudando de lugar em lugar, trabalhando, recomeçando, trabalhando com o seu servo, reabrindo poços, e vinha advertência, vinha hostilidade, vinham contendas, mas ele continuou. É aqui que o Senhor me quer, é aqui que eu vou estar, e é aqui que o Senhor vai me abençoar. Amém? Aonde você estiver, você vai ser abençoado por Deus. Permaneça firme, permaneça com sua vida firmada na palavra de Deus, e confie que Ele está fazendo o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos estar orando, nós vamos estar encerrando esse momento. Hoje tem o cafezinho, né? Comunhão lá embaixo. Assim que eu orar, então vai ser o encerramento do culto. Os irmãos então podem descer pelo acesso ali, ou aqui na frente. Nós vamos estar nos reunindo ali embaixo para compartilhar ali com os amados no final deste culto, então. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, restaurado as nossas vidas e nos dado uma firme esperança, Senhor, de que apesar das dificuldades, das nuances deste tempo presente, Senhor, nós chegaremos ao porto seguro, chegaremos ao propósito de sermos salvos por Ti, Senhor, de tomarmos posse do galardão eterno, Pai, ao qual o Senhor já tem nos prometido, Senhor. Pai, nós queremos a cada dia mais e mais Te obedecer, buscar as diretrizes da Tua palavra, os Teus ensinos, ó Pai, sendo obedientes, Senhor, não olhando para as circunstâncias, ó Pai, mas confiando sempre em Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. E assim, ó Pai, temos a certeza de que caminharemos firmes, Senhor, nunca vacilantes, ó Pai, mas sempre em direção a Ti, ó Deus, o nosso alvo verdadeiro, Pai. Continua nos fortalecendo, ó Pai, nos dê uma semana de bênção, ó Deus, que possamos caminhar, ó Deus, juntos como igreja de Cristo, ó Pai, dando bom testemunho, Senhor, e buscando sempre, ó Pai, falar deste evangelho que transforma, muda, restaura, cura, Senhor, e que o Senhor venha cumprir em nós os Teus propósitos e a Tua vontade, Pai. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Despedido, em nome de Jesus.